Olá pessoal, meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vamos fingir que eu tenho andado desaparecida este tempo todo? Vamos, não é? O meu último vídeo foi a semana passada. Tenho certeza que vocês, os meus BFFs, vão fingir que sim. Estou num cenário completamente diferente, mas cá está, sou eu mesma. Vim dar as caras porque o episódio dos casamentos finalmente saiu e como não eram tantas horas, então resolvi ver e analisar o episódio dos casamentos da 8ª temporada do Love is Blind dos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de deixar o vosso gosto no início já do vídeo e de partilharem o vídeo, se assim entenderem. E vamos então à análise do episódio dos casamentos. Vamos começar pela Sarah e pelo Ben. Não entendo porque que o Ben estava à espera de um sim da parte dela quando eles não estavam alinhados nas questões mais importantes para ela. Achei uma piada quando ela disse o não ao Ben no altar, porque houve várias pessoas que ficaram de boca aberta, não estavam nada à espera desta resposta por parte da Sarah. Eu acho que os convidados ficaram mais surpreendidos com a resposta da Sarah do que propriamente o Ben. Agora, algo que não tem nada a ver, mas que não me passou despercebido, foi a decoração do casamento dele. Eu achei tão bonita, achei lindíssimo aqueles tons de rosa claro na decoração de casamento deles, e o vestido dela também não é mau, gostei. Mas agora voltando ao casal em si, eles não tinham o mesmo ponto de vista sobre as vacinas, religião e outros assuntos que eram bastante importantes para ela, e eu acho que é de uma maturidade enorme quando uma das partes vê que o casamento não vai resultar, por mais que se goste daquela pessoa. É tipo poupar sofrimento e trabalho desnecessário lá mais para frente, porque depois vem o divórcio e separar não é assim tão fácil quanto parece. Após o não, ela ainda disse que gostaria de continuar o relacionamento, mas ela não se mostrou muito virada para aí. Eu acho que eles não estão juntos, por isso não ficaria nada surpreendida se eles no reencontro realmente confirmassem isso. Depois temos o Joey e a Mônica. O Joey a entrar no altar com aquele skate foi o máximo. Eu achei o máximo. Não achei nada de especial a decoração do casamento deles, para ser bem sincera. O vestido dela de noiva também não é o meu estilo. Achei que a decoração e o vestido dela eram muito simples, mas cá está, gostos são gostos, não se discutem. Eu achei mesmo que ela fosse capaz de dizer sim a ele, mas ambos acabaram por dizer que não estavam prontos para se casar. Gostei da forma como eles terminaram, praticamente em paz, um com o outro. Até ele chegou a dar uma explicação aos convidados para tranquilizá-los e dizer que estava tudo bem. Mas ambos têm pontos de vista diferentes em relação ao porquê deles não terem dito sim no altar, ou ao porquê do relacionamento deles não ter resultado. Ela diz que não casou com ele porque ele não a escolheu, ou seja, não demonstrou que realmente queria casar com ela, e que se ele se esforçasse um pouco mais e demonstrasse mais que era realmente a ela que ele queria, talvez o resultado teria sido diferente, talvez ela aceitasse casar-se com ele. Mas já ele pensa que foi a irmã dela, da Sarah, que influenciou a decisão dela de não se casar. Eu achei nada a ver, porque apesar da irmã da Sarah não ser nada fácil, devido também aos episódios anteriores, eu acredito mesmo que ela não se casou porque ela não obteve a confirmação que precisava para dizer o sim no altar. E depois ele reclamou que ela nunca disse claramente que o amava e que foi apenas no altar que isso aconteceu. Mas pronto, ainda bem que eles não terminaram chateados um com o outro. Também cheira-me que eles não estão juntos. Não sei se há aí amor suficiente para manter a chama do relacionamento deles por muito tempo. Até porque ele disse que precisava de desapegar dela e que não via um futuro com ela. Mas tudo será esclarecido no reencontro, no dia 10, que será na segunda-feira, penso eu. A seguir temos a Virginia e o Davian. Acho ela tão bonita, tão delicada. O vestido dela também não é mau. Olha, eu acho ela uma princesa. Para ser bem sincera, eu não acompanho muito bem esta temporada do Love is Blind, mas eu quando estava a ver este episódio, eu estava quase a dizer que este era o meu casal favorito desta temporada. Quando ela me vem com aquele discurso de pôr os verbos no passado, eu gostava muito de ti, não sei quê, e eu assim, de certeza que vem aí o não. Que decepção. Que decepção. Ele não estava nada à espera, ele só chorava. Já agora adoro ver homem a chorar. Olha, sinceramente, eu estou a perder fé nos casais do Love is Blind dos Estados Unidos. Desde lá a 4ª temporada da Stephanie e o Brad, está muito complicado mesmo. Isto para não dizer que estou a perder fé nos casais do Love is Blind
internacional. Mas pronto, ainda há algumas que se safam, como a primeira temporada do Love is Blind do Reino Unido, o Love is Blind Habibi, e o da Suécia também não foi mau, por isso vamos lá ver. Mas o da França também foi um bocadinho desastroso, foi. Uma das coisas que pesou na decisão dela de não se casar foi o facto deles não terem tido a oportunidade de ter conversas profundas, como as questões sobre política, sobre a questão da fé. Eles divergiram bastante na questão da política e o David nem sempre queria falar sobre este assunto e isso acabava por deixá-la desconfortável e chateada, não é? Olha, fiquei com pena deles não terem casado, porque eu acho que eles e o último casal, que foi o único a se casar, até tinham potencial para se casarem. Ela também se queixou da parte da intimidade, que não aprofundaram muito e que estas eram questões que se deviam abordar antes do altar. E depois também houve aquela cena da mãe do David dizer a ela que receberam um cheque de presente de casamento, mas o David não partilhou com ela. Ela diz que ficou um bocadinho desconfiada com esta atitude da parte dele. David, será que ele não a contou porque não teve oportunidade ou mesmo porque queria ficar com o dinheiro todo para ele? A seguir temos a Taylor e o Daniel. O vestido dela de casamento também não é o meu estilo, mas eu acho ela muito bonita e fiquei muito feliz deles terem dito sim no altar. Estava difícil um casal ter o sim no altar esta temporada. Eles praticamente vieram salvar a mesma. E também acho que nunca houve uma temporada em que não houvesse um casal, pelo menos, a dizer o sim no altar. E vocês, gostaram desta temporada? Contem-me tudo nos comentários. Estão ansiosos para a temporada da Suécia ou nem por isso? A primeira foi muito boa. Eu vou ficar por aqui. Obrigada por teres clicado neste vídeo. Se ainda não gostaste do mesmo, não te esqueças de fazê-lo, de partilhar, se assim entenderes, e de subscreveres ao canal. Eu volto então no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau, tchau!